aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 14 até o 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nos versículos 14 a 16, a palavra do Senhor nos diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus um bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Para com estes, os que se perdem chegam de morte para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. E porém é suficiente para essas coisas. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Celso, faça uma oração e que Deus nos ilumine para a pregação. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos a paz que nos dá sabemos que até nesse momento tem que uma nova manifestação de Deus, nossa vida, sobre o pastor, e fazer esse tudo com uma mensagem sagrada, inspirando a notícia. Sabemos que o pastor também tem pedido, por muito do céu, para fazer uma mensagem, e ver que a necessidade de cada um, mas que essa seja a tua palavra verdadeira, aquela palavra que o Senhor quer em nós, nós temos uma experiência dessa palavra, e que essa palavra possa preparar e guardar o nosso coração, como vida, nos prepare para o nosso trabalho, nos prepare para agora nos mostrar uma paz que seja um Deus verdadeiro, um Deus que seja o Senhor, Irmãos, eu e você fomos chamados para influenciar. Nós somos influenciadores. Digitais ou não, nós devemos ser influenciadores. E influenciadores por meio das nossas ações, nosso estilo de vida, e também influenciadores por meio da pregação do Evangelho. Então, o que nós falamos deve influenciar outras pessoas. Nós precisamos refletir sobre a nossa influência, então, nos ambientes em que nós estamos inseridos, inclusive nas redes sociais. A nossa atuação precisa ser para além da igreja e do meio familiar. Nós precisamos ser influenciadores dos portões para fora da igreja e dos portões das portas para fora da nossa casa. Nós precisamos fazer a diferença no mundo em que nós estamos. A pergunta que podemos fazer então é: como é que a minha vida tem influenciado outras pessoas para que estas também se acheguem a Cristo? Não é que eu sou um influenciador de pessoas para que elas cheguem a Cristo. Nós recebemos de Deus um presente valioso e uma missão importante. O presente, a vida eterna, a salvação de Cristo Jesus. A missão, levar a mensagem da vida eterna a outras pessoas. Esse é o nosso chamado. Glorificar a Deus e levar outras pessoas também a fazerem o mesmo. Portanto, todos aqueles que estão ao nosso redor devem ser alvos da nossa evangelização. Ou seja, ninguém que tenha contato conosco deve estar fora dos nossos planos para o anúncio das boas novas da salvação de Cristo Jesus. Não, esse amigo aqui, aquela pessoa lá, não, todos devem ser influenciados
vivência, pela nossa palavra, pela nossa pregação. As pessoas que estão ao redor de um cristão precisam ser impactadas pelo estilo de vida desse cristão. Se alguém diz ser um cristão, então ele precisa exalar o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiros crentes exalam esse aroma de vida para a vida e, consequentemente, também exalam um cheiro de morte para a morte. Eles que se recusam a aceitar a Cristo como Salvador e Senhor. A nossa mensagem é importante. A nossa influência no mundo é importante. Este é o nosso chamado. Ser luz, ser sal, fazer diferença. Mostrar para outras pessoas, no meio do nosso estilo de vida, o que é ser de fato verdadeiro. Em primeiro lugar, nesse sermão, eu quero dizer aqui, lembrar como o texto mesmo nos chama a atenção para isso, que o cristão espalha a fragrância do conhecimento de Deus. Veja o que diz o verso 14: por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos aqueles que manifestamos o cheiro, o bom cheiro do conhecimento de Deus. É do projeto de Deus que o seu povo espalhe o perfume das boas novas da salvação em Cristo Jesus e faça isso por todo mundo. Ide, pregai, anunciai, fazer discípulos de todas as nações, ensine-os a obedecer as minhas ordens, ensine-os sobre mim. Portanto, meus irmãos, o conhecimento de Cristo é uma fragrância, ou seja, é um cheiro, um perfume. E não há como essa fragrância ser conhecida se não for por intermédio de nós. Nós somos um instrumento para exalar este bom perfume. Portanto, quando nós pregamos o Evangelho, nós manifestamos o conhecimento de Deus. As suas obras, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade e a sua justiça. Nós conhecemos Deus. Nós temos intimidade com Deus. E é preciso mostrar para o mundo quem nós somos a partir do momento que conhecemos Deus. Conhecer a Deus inclui também um serviço de obediência. De obediência às suas ordens. A ordem de evangelizar, de pregar, de fazer discípulos, de ser sal, de ser luz, de amar o próximo, de amar a Deus. Nós devemos amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, o nosso amor precisa ser, a nossa obediência deve ser de todo o coração, com a nossa mente, com a nossa alma, com as nossas forças. Na prática, então, o verdadeiro conhecimento deve exalar um perfume que não passa despercebido. Onde quer que o crente vai, onde quer que o cristão vai, ele é percebido. Eis aí um homem, uma mulher, um jovem, uma criança crente. O comportamento é diferente, a fala é diferente. Por onde quer que os servos do Senhor proclamem o Evangelho, este aroma do Evangelho será evidente, será notado. E Deus usa crentes como agentes para que pessoas o conheçam. Ele não disse ele lá de forma extraordinária, mas aprove ao Senhor nos usar como instrumento para revelá-lo.
a outros. Nós precisamos pregar o Evangelho em toda parte. Precisamos anunciar a salvação em todos os momentos da nossa vida. Nós somos crentes não apenas aqui dentro, nós somos crentes principalmente lá fora. Somos cristãos aqui, precisamos ser cristãos no mundo. Somos instrumentos de Deus para exalar esse nosso perfume, o conhecimento de Deus que nós recebemos de graça deve ser transmitido também de graça. Em segundo lugar, nós somos um bom perfume. Veja o que diz o verso 15: porque nós somos para com Deus um bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Existem três fatores que eu quero destacar aqui, importantes. Primeiro, a identificação do perfume. Nós somos para com Deus um bom perfume. Quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós fazemos isso, nós espalhamos a fragrância do conhecimento de Deus. E aquele que prega é um perfume. Aquele que prega é este perfume. Nós somos este perfume de Cristo. Outro fator importante para destacar aqui neste ponto é o conceito de perfume, a conceituação do perfume. Nós não somos apenas um perfume. Nós não somos qualquer perfume. Nós somos o perfume, o bom perfume de Cristo. E o bom perfume possui, segundo alguns estudos e algumas pesquisas que fiz, possui 4 características. Primeiro, um bom perfume é caro, é precioso. Quem aprecia um bom perfume sabe disso. É caro. Não é barato. Ele é precioso. Ele é feito nas melhores essências. Os melhores dos melhores são até raros. Muitíssimo caros. Em segundo lugar, a segunda característica, um bom perfume influencia sem causar alvoroço. Quem passa um bom perfume caro, quem usa isso não sabe, passei aquele perfume, um bom perfume, quem está sentindo cheiro? Não precisa. Por quê? Porque por onde ele passa, sem dizer nada, todos sentem um bom perfume, um excelente aroma. Então, sem gritar, sem fazer nenhuma marca, esse perfume penetra, ele chega causando. Sem falar, esse perfume se impõe. É assim que nós devemos ser. O bom perfume não fica oculto ao olfato de quem está por perto. O bom perfume é feito para ser espalhado, para ser percebido pelos outros. Essa é uma segunda característica. Ele influencia sem causar nenhum alvoroço. A terceira característica de um bom perfume é que ele atrai as pessoas. O perfume é algo envolvente. Ele atrai, ele agrada, por conta da sua boa fragrância. Dá prazer, é gostoso estar perto, sentindo esse cheiro. E em quarto, último lugar, a última característica, esse perfume, o bom perfume, torna o ambiente mais agradável. Sentir o cheiro de um bom perfume é algo bom, algo que agrada o nosso olfato. E é assim que nós devemos ser, com essas características. Precisamos ser tão caros que nos tornamos raros e desejáveis. Precisamos ser tão influentes a ponto de sermos vistos como sensatos, como capazes de ajudar em todas as horas. Está difícil. Tinha
aquela pessoa lá que não é crente, ela vai ter palavras que vão realmente te ajudar, que vão realmente te consolar, te confortar. Realmente tem orientações que podem te conduzir ao bom caminho. As pessoas procuram aqueles que são de fato influentes, sensatos, capazes de ajudar. E também os crentes devem ser tão atraentes e agradáveis que os outros desejem estar por perto e queiram ouvir o que ele tem a dizer. 4 características importantes para nós. Mas ainda um outro ponto aqui que quero destacar, outro fator importante, o terceiro e último fator, é o efeito do perfume. Nós vimos, como falei aqui, a identificação do perfume, a conceituação do perfume, com as características dele, de um bom perfume, agora tem o efeito que esse perfume causa. Os crentes pregam o Evangelho, que é o aroma da vida para aqueles que creem. Mas eles também são cheios de morte para os que se recusam a obedecer. Quando nós espalhamos essa fragrância do conhecimento de Deus pela pregação do Evangelho, do nosso estilo de vida, a mensagem que pregamos exigirá inevitavelmente uma resposta de Deus. Quem crê será salvo. O que rejeita se perderá. É o conhecimento de Deus que é revelado. É isso que é apontado. Nós somos então esse perfume de Cristo, tanto dos que são salvos, como dos que se perdem. Quero chamar a atenção por uma questão prática na vida cristã. O cristão não pode ser neutro. O cristão não pode ser aquele tipo de pessoa que fica em cima do mundo. Ele precisa ter uma opinião com base nas Escrituras e precisa assumir aquilo que ele vê nas Escrituras como prática na sua vida. Então, neutralidade não pode fazer. Eu não tenho opinião sobre o aborto. Não, você precisa ter opinião sobre o aborto. Eu não tenho opinião sobre política. Não, você precisa ter opinião sobre política. À luz das Escrituras. Não é a sua própria opinião. Não é o seu coração. Não é o que eu acho. É o que diz as Escrituras. Então não podemos ser neutros. Para mim tanto faz. Qualquer um que entrar tá bom. Não está bom. Você precisa, à luz das Escrituras, repetir por terceira vez, você precisa, à luz das Escrituras, tomar um partido, ter uma opinião, não assumir a neutralidade. E aqui, falando disso, eu quero ir para o terceiro ponto. O cristão, como diz o verso 16, é a mente de vida ou de morte. A palavra diz para esses que se perdem, no verso 16, cheio de morte, para a morte. Para como aqueles, os que são salvos, a luz de vida para a vida. O Evangelho tem essa particularidade. Ele toca o íntimo das pessoas e atinge essas pessoas de maneira profunda, mais do que qualquer outra coisa. O Evangelho exige do ser humano uma decisão. Ou ele aceita ou ele recusa. É uma questão de eu amo ou odeio. Ninguém fica neutro em relação ao Evangelho. Ou ele crê ou ele não crê. Ou ele aceita ou ele não aceita.
do que ele chama de liberdade, fazendo o que quer, vivendo como quer, mas caminhando para a morte, recusando o Evangelho, ou ele aceita o Evangelho, não recusa a salvação por meio de Cristo Jesus e caminha para a vida eterna. A indecisão de uma pessoa, sabe disso? A indecisão de uma pessoa é uma decisão. Deixa eu explicar como é que isso funciona. Imagine alguém no barco, no rio, onde alguns metros tem uma enorme cachoeira. E ele está dentro do barco, tem remo, e ele precisa tomar uma decisão. O barco está seguindo a corrente. E tem uma cachoeira, ele precisa tomar uma decisão. Ou ele rema para a beirada e se salva, ou ele continua sem remar e se precipita a cachoeira abaixo e morre. Mesmo que ele fique ali pensando, que decisão tomar, e não tome decisão nenhuma, ele tomou uma decisão, a de não se decidir. É preciso tomar uma decisão. Quem não decide por Cristo, decide ao contrário dele. Vocês lembram que Jesus Cristo disse, e está escrito no Evangelho de Mateus, também em Lucas: quem não é por mim, é contra mim. Quem por mim não ajuda, espalha. Não tem meio termo. Não tem. A decisão é: ou está com Cristo, ou está sem Cristo e morre no inferno. É isso mesmo. E quando eu falo morre no inferno, vai passar a eternidade no inferno, sofrendo as consequências de sua má escolha. Por isso, meus irmãos, a palavra afirma que o Evangelho que salva o arrependido também é o Evangelho que condena o indiferente, aquele que não reconhece. É o mesmo Evangelho. Você anuncia, você fala da necessidade que a pessoa tem de Cristo, de aceitar a Cristo, de reconhecer os seus pecados, de se arrepender dos seus pecados, de abandonar os seus pecados, de passar a seguir agora uma vida com Cristo, mas a pessoa recusa, não tomou a decisão, recusou o Senhor Jesus. Ela recusou o Evangelho, ela recusou o conhecimento de Deus. Esse mesmo aluno que representa a vida para uns, simbolizará morte para outros. Benedito Hernandes escreve dizendo que o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. O mesmo mar do caminho da libertação para os hebreus, quando saíram do Egito, é o lugar da morte dos egípcios, que perseguiram o povo hebreu, e morreram, foram destruídos. O mesmo mar, para os hebreus que estavam com o Senhor, passaram a pés de chuva, tomavam um mundo de água do mar, um mundo de água do outro, e passaram a pés de chuva. Para os egípcios foi condenação e morte. Eu quero concluir, meus irmãos, com algumas perguntas e buscando algumas aplicações práticas. Como é a nossa influência no mundo? Como tem sido a nossa influência no mundo? Como nós temos influenciado o meio em que nós vivemos? Temos anunciado o Evangelho por meio das nossas palavras e por meio do nosso estilo de vida? As pessoas têm enxergado Cristo em nós. Nós temos de fato exalado esse bom perfume por conta das pessoas perceberem e saberem
opinião à luz das Escrituras a respeito das coisas que acontecem no mundo, da situação política, da situação econômica, das situações sociais. As pessoas conhecem a sua opinião a respeito disso. Você tem revelado a sua opinião como cristão a respeito de questões muitas vezes sensíveis, mas que são necessárias. Porque nós não podemos nos calar das coisas que vimos e ouvimos. E antes importa obedecermos a Deus e aos homens. Temos de fato as perguntas. Jesus disse que receberíamos o Espírito Santo, e esse nos capacitaria para toda boa obra. E ele fez isso. Você recebeu o Espírito. Eu recebi o Espírito. Nós recebemos o Espírito. O Senhor também disse que sempre estaria conosco. E por meio do Espírito que nós recebemos, seríamos instruídos em tudo aquilo que dizer. Instruídos no nosso modo de vida. De Cristo, nós recebemos a salvação. De Cristo, nós recebemos o poder. De Cristo, nós recebemos a missão. E qual é a nossa missão? Anunciar a salvação para a vida eterna. Somente por meio de Jesus Cristo. Porque só há um caminho, só há uma verdade. Vida só há através de Cristo Jesus. Ninguém pode chegar até Deus, até o Pai, se não for por meio de Cristo. Ele precisa ser anunciado, como Paulo falou. Pegar Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados, vencedor da morte, que ressuscitou, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, todo poderoso e lá em reino, e há de voltar um dia para julgar vivos e mortos. Os que ouvirem a nossa pregação, aceitarem a Cristo, por obra do Espírito Santo, nós sabemos disso. Esses serão salvos. Os que rejeitarem a Cristo, esses perecerão eternamente. Portanto, meus irmãos, assim como o bom perfume, nós devemos influenciar, atrair, transformar o ambiente que nós vivemos. E não dá para fazer isso com neutralidade. Não dá para fazer isso com neutralidade. Você precisa assumir a sua postura de cristão. Eu preciso fazer isso. Nós, juntos, como igreja do Senhor, fazemos isso. Assumir a nossa posição de soldado nessa batalha. E exalar, em meio a essa guerra, em meio a esse caos, um bom perfume do conhecimento de Deus. Um bom perfume de Cristo, porque para com Deus é isso que nós somos. Um bom perfume deste mundo fétido. Podre. Sejamos assim, fazendo diferença onde quer que a gente esteja. E Deus nos abençoe. Nós vamos orar e, na sequência da nossa oração, nossos irmãos corais cantarão uma vez antiga. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu santo nome mais uma vez, agradecendo, Senhor, por essa palavra. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude a fazermos diferença no local onde nós estamos. Que sejamos luz, que sejamos sal, que exalemos o bom perfume de Cristo. E onde quer que a gente esteja, as pessoas percebam quem nós somos, para o que nós existimos. Adorar e glorificar o Senhor. Também levar a mensagem do Senhor, a mensagem da salvação,
em Cristo Jesus. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude e fazemos nossa oração em nome